Eu sou Nauber Gavsky da Silva, né? Sou historiador, fiz a graduação, mestrado e doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Meu interesse de pesquisa sempre foi história social do trabalho, né? E até eu concluir o doutorado em 2014, eu fiquei estudando a realidade do mundo do trabalho em Porto Alegre, né? Que é a cidade de onde eu vim. Nesse estudo de doutorado que eu fiz lá que eu terminei em 2014, né, eu fiz um estudo sobre a implantação do salário mínimo no Brasil, estudando a partir do caso de Porto Alegre, né? O salário mínimo é criado em 1940 e então eu fiz um recorte aí dos anos 40 até os anos 60, o início da ditadura, né, para entender como é que foi a implementação dessa nova legislação, né? Então, o interesse pelas questões de salário, sobrevivência e condições de vida dos trabalhadores, né, sempre teve presente na minha trajetória. E no final de 2015, início de 2016, né, o Secult, que é o Centro de Pesquisa e História Social da Cultura, uma referência nas pesquisas de história do trabalho, né, abriu um edital de seleção para um bolsista de pós-doutorado para fazer um trabalho duplo. Primeiro, né, fazer parte de uma equipe que coordenasse a digitalização de um acervo documental significativo, né, importante, que é o acervo do Ministério Público do Trabalho da 15ª Região, sediado em Campinas, e que diz respeito a todo o interior de São Paulo. E, ao mesmo tempo, né, a partir desse processo de digitalização, elaborar um banco de dados e aí fazer uma pesquisa sobre a escravidão contemporânea, né? Então, o meu interesse veio daí, quer dizer, o debate sobre a escravidão contemporânea, ele está profundamente ligado aos debates também sobre assalariamento, né? Se há assalariamento ou não, se há restrição no direito dos trabalhadores de deixar aquele trabalho ou não. Então, eu iniciei a pesquisa aí no Secult em 2016, concluí em 2019 e desde então, né, me tornei pesquisador colaborador do Secult e estive envolvido com a redação desse livro, apresentando os resultados dessa pesquisa. Bom, o acesso a esse material, ele foi, primeiro de tudo, ele foi possível, né, pela sensibilização de duas instituições, de pessoas dentro de duas instituições. Dentro do Secult, né, que são historiadores profissionais, muito preocupados com a questão da preservação documental para fins de produção do conhecimento histórico, né, e no caso específico da história dos trabalhadores e trabalhadoras. E, por outro lado, procuradores, na verdade, uma pessoa em particular, né, no Ministério Público do Trabalho de Campinas, também preocupada com a preservação dessa documentação, né, e a divulgação, né, enfim, das condições de trabalho, né, e das relações de trabalho que, que os procuradores identificam no seu cotidiano, né, quando eles vão lá fazer uma intervenção, uma investigação, eles se deparam com uma série de situações de trabalho que, digamos assim, são de interesse da universidade. Então, nós temos uma convergência entre essas duas instituições que permitiu, né, depois, evidentemente, contando com o financiamento da FAPESP, permitiu um processo de digitalização de um conjunto documental robusto de 24 mil procedimentos de investigação entre 1991, produzidos entre 1991, né, e 2010, mas, digamos assim, a instituição, evidentemente, tem mais documentos produzidos após 2010, mas nós tivemos que fazer um recorte, né, delimitar, né, o volume de procedimentos que nós iríamos digitalizar e depois trabalhar em cima, porque os recursos, né, evidentemente, são findos. A gente não tem condições de fazer, não teve condições de fazer a incorporação de todo o acervo produzido pela instituição. Então, a opção foi fazer esse recorte, né, de 1991 a 2010, e quando nós estávamos trabalhando em 2016, 2019, 2016, 17 e 18, né, nesse processo de digitalização dessa documentação, e depois criação de um banco de dados, e depois devolver isso ao público, né, deixar isso para consulta de pesquisadores, enfim, de interessados. Ao fazer esse trabalho, a gente contou com o apoio fundamental da equipe do Arquivo Edgar Lowenroth, né, aí da Unicamp, onde esse acervo digitalizado está enfim, foi colocado disponível para consulta, né. Nós também devolvemos uma cópia digital dessa documentação, que ela era toda em papel, né,
para o Ministério Público do Trabalho, então também os procuradores podem eventualmente fazer buscas nessa documentação que está digitalizada, né? E então, na verdade, nós tivemos uma parceria muito bem estabelecida com a instituição e não tivemos dificuldades maiores de fazer esse trabalho. Bom, avaliando o material, né, desse período aqui, referente ao interior de São Paulo, o que deu para perceber? Primeiro que existem, digamos assim, mais situações que são denunciadas como trabalho escravo do que aquilo que efetivamente aparece nos grandes canais de comunicação, na mídia, etc. Né? Um dos dados que a gente identificou, assim, nós comparamos a quantidade de quer dizer, as fiscalizações do Ministério do Trabalho e Emprego, né, com, nas quais aparece o número de trabalhadores resgatados no interior de São Paulo. Nós comparamos isso com a quantidade de denúncias de trabalho escravo ou análogo a de escravo que aparecem na documentação do Ministério Público do Trabalho. E, efetivamente, a quantidade de denúncias é muito maior do que aquilo que, de fato, o Ministério do Trabalho entende que, não, aqui houve trabalho escravo, portanto, vamos aqui, né, resgatar os trabalhadores e tomar as outras medidas necessárias. Então, essa documentação essa documentação do Ministério Público pôde nos mostrar que, que o fenômeno do trabalho escravo contemporâneo é um pouco mais, talvez seja mais difundido do que a gente consegue imaginar num olhar mais superficial, né? Como a gente trata aqui do interior de São Paulo, onde, né, o setor agrícola ele é pujante, né, certamente o mais importante do Brasil, nós temos sim, né, no setor agroindustrial aqui, né, apareceu em diversas oportunidades, né, apareceram denúncias de trabalho escravo no setor no setor sucroalcooleiro, né, no setor de cítricos, no setor de plantação de tomates, na extração de resinas de árvores, né, para a indústria química. Mas também apareceu, evidentemente, outros setores econômicos, né? A gente tem também o trabalho escravo aparecendo, por exemplo, no trabalho doméstico, aparece várias vezes nos anos 90 e 2000, né? Na própria indústria, denúncias de gente dizendo que tem trabalho escravo ali. No setor de comércio também é uma questão recorrente. Mas até em agências bancárias você tem denúncias, gente dizendo que viveu escravidão ali, né? No setor de transportes, né, pela quantidade de horas que se trabalha, mas evidentemente, né, pelo peso agrícola, esse setor rural, digamos assim, ele é mais proeminente no interior de São Paulo. A escravidão é mais denunciada nesses casos, né? Eu acho que é do interesse de alguns atores, né, dessas instituições, como o Ministério Público, efetivamente divulgar a questão a questão dos problemas no mundo do trabalho, né, que não estão restritas, evidentemente, ao trabalho escravo. Essas instituições trabalham com outras situações de trabalho, na qual você encontra trabalhadores em posição de fragilidade, como trabalho indígena, trabalho de menores, né? Só para dar alguns exemplos. Assim. Então, a instituição, evidentemente, tornou pública toda a documentação, né, que foi produzida em 2 décadas, não apenas aquela referente ao trabalho escravo, e eu acredito que tem aqui, sim, uma preocupação em sensibilizar a sociedade de forma geral, né, para, digamos, as modalidades de trabalho que se realizam no Brasil. Acho que essa preocupação está bastante evidente assim, nesse movimento que alguns procuradores fizeram para tornar essa documentação pública, né? Eu acho que não são todos os agentes públicos que têm essa preocupação, né? Então, isso, claro, tem a ver com a sensibilidade que alguns deles conseguem produzir durante, né, sua trajetória profissional. Falando mais propriamente do livro, assim, a gente tem uma série de exemplos de procuradores que estão preocupados, né, em, digamos assim, fazer valer a lei, né? O Código Penal brasileiro ele tinha uma definição de trabalho análogo de escravo desde 1940, mas não era aplicada, na prática jamais foi aplicada, ou um ou outro caso, né? Então, em 2003, face a uma enxurrada de denúncias, né, que aparecem tanto na mídia brasileira quanto em fóruns internacionais que arranham a imagem do país, né? Então, a gente tem um movimento aí que
de sociedade civil organizada que consegue fazer com que o Congresso Nacional modifique a legislação, né, do Código Penal. Em 2003, essa lei é modificada e inclui aqui uma série de outras características para o trabalho escravo contemporâneo que não estavam antes presentes na lei, né? Então diz lá redução, quer dizer, restrição na movimentação do trabalhador, né, o endividamento, jornada exaustiva, condições degradantes, trabalhos forçados, retenção de documento para que o trabalhador não saia do lugar, etc. Enfim, tem uma série de elementos ali. E a gente consegue ver que alguns procuradores tentam, desde aqui do início, né, mas são poucos, tentam fazer o movimento de enquadrar essas denúncias dentro dessa nova legislação. Mas, por outro lado, também a gente vê que tem alguns que demoram alguns anos para, digamos assim, incorporarem esse texto, novo texto da lei, né? Tem ali uma certa resistência à própria modificação que foi feita no Código Penal, porque eles têm também uma trajetória formativa, né, como profissionais do direito, que favorece, digamos, o uso de doutrinas, né, que na prática são manuais de como conduzir casos específicos, né, com os quais esses profissionais acabam lidando no seu dia a dia. Então, a doutrina que vigia desde da criação do artigo no Código Penal 1940 dizia que o trabalho escravo era apenas aquele que o trabalhador ficava completamente dominado por um senhor, por um patrão, etc., e que não podia deixar aquele lugar de trabalho de forma alguma, né? A legislação de 2003, ela muda, ela traz esse novo elemento da defesa da dignidade dos trabalhadores, né? E isso é derivado de um debate sobre direitos humanos, que se instala no Brasil no final dos anos 80, com a nova Constituição, se aprofunda nos anos 90, né? E ele não desaparece da nossa agenda política desde então. Então, ele marca também esse movimento de mudança da legislação, e existe também uma certa resistência a aplicar esse novo conceito de trabalho escravo contemporâneo, mas que aos poucos vai sendo vencida. O livro demonstra isso, como a gente tem alguns agentes públicos que, com o passar dos anos, né, apesar da resistência, vão sendo obrigados a se adequar, né, essa nova legislação. Uma coisa, um dos resultados do livro, que eu acho que talvez seja a contribuição mais importante, assim, né, é que todo debate que se faz desde os anos 70 até recentemente, ele está preocupado em dizer, isso é trabalho escravo ou isso é trabalho livre, né? E de demarcar muito bem essas fronteiras, né? Então, a questão, quando você olha digamos assim, por uma outra abordagem, que é a abordagem que eu tento fazer aqui nesse livro da história social, a gente tenta olhar para os sujeitos, né? Ver o que eles estão dizendo que é trabalho escravo, ver o que eles estão dizendo que é trabalho livre e em que contextos em que isso acontece, né? Quer dizer, um dos resultados que dá para ver aqui, a partir da pesquisa, é que não é simplesmente apenas quando o trabalhador está lá sob a mira de uma arma de fogo que ele se sente escravizado, que ele não pode deixar aquele lugar. Não, tem uma série de outras situações, né, de trabalho que de fato ele está sob a mira de uma arma de fogo, ou ameaçado né, de violência, ou que ele está evidentemente endividado, mas também que ele está trabalhando 16 horas por dia, né? Ou que ele está num lugar em que prometeram para ele ofereceram para ele comida, moradia, né? Condições dignas de sobrevivência, de trabalho, mas ele se depara que, na verdade, eram falsas promessas. Ele chega à conclusão de que não, a comida, na verdade, é comida velha, estragada. Ele chega à conclusão de que o lugar em que ele está dormindo é do lado da casa, né, é do lado do lugar onde o fazendeiro lá guarda os animais, e, portanto, ele não tem higiene, ou ele é colocado com 30 pessoas numa peça com um banheiro, né? Eu não estou fazendo exageros aqui, isso aqui esses são relatos que estão presentes aqui no livro, né? Então, esses trabalhadores, em diversas situações, eles trazem essas situações, eles trazem, digamos assim, seus argumentos, as suas perspectivas e dizem, olha, a escravidão aqui, basicamente, quando eu perco o controle da minha vida, né? Quando tem uma outra pessoa que define como que eu devo viver, como que eu devo trabalhar, como que eu devo, enfim, planejar minha vida, porque, na verdade, é isso que faz, na perspectiva deles, que eles se considerem escravos, né? O processo de se pensar como escravo não é um processo indolor.
Na verdade, outro resultado da pesquisa é isso. O processo de se pensar como escravo é um processo profundamente difícil, traumático para esses trabalhadores, mas em dado momento a situação deles está tão difícil que eles, não, de fato eu estou numa situação de escravidão, perdi o controle da minha vida, não consigo sair daqui, né? E geralmente buscam ajuda ou fogem nesses contextos, né? Bom, para afirmar que eles estão vivendo em escravidão, muitos desses trabalhadores usam a legislação trabalhista. Eles estão dizendo que eu não tenho direitos do trabalho e, portanto, ao não ter direitos do trabalho, eu sou um escravo, né? Isso, de certa forma, é contrário à perspectiva que discute apenas o Código Penal, onde está definido lá o que é trabalho escravo em situações bem objetivas, né? Então, isso é uma coisa bastante interessante, assim, que eu acho que é uma novidade importante da pesquisa. E se você olhar do ponto de vista dos patrões, que é o que a gente também tenta fazer aqui no livro, né, eles estão, evidentemente, preocupados em reduzir custos, né? E reduzir custos significa não pagar direitos trabalhistas, quer dizer, entrar na competição do mercado, né, com alguma vantagem em relação a outros competidores. E para isso podem utilizar, sim, diversos mecanismos para tentar aqui, né, submeter esses trabalhadores ao seu domínio, né? Se trata disso, de uma tentativa de afirmar o seu poder, né, nessas relações cotidianas de trabalho, porque isso permite que quer dizer, na leitura dos patrões, né, de que eles não vão reclamar direitos trabalhistas, os custos deles vão ser menores e que eles fiquem lá o tempo que o patrão acha necessário para que aquela tarefa ou aquelas tarefas sejam executadas, né? Então, tem uma disputa aqui, evidentemente, por direitos, né? O direito do domínio sobre si, o direito sobre ganhar mais ou menos salário, o direito desses trabalhadores de fazerem projetos de vida, por exemplo, os migrantes, que são muito importantes em São Paulo, né? Pequenos agricultores que vêm de outras partes do Brasil, do Nordeste, às vezes do Paraná, né? Que tentam ir para São Paulo, juntar um dinheiro e voltar para suas casas depois, e às vezes não conseguem juntar esse dinheiro e se sentem escravizados nessa situação, né? Porque, de fato, às vezes alguns patrões tentam mantê-los ali e não cumprem o que foi prometido para trazê-los para São Paulo. Então, eu entendo que né, o que define, digamos, esse interesse patronal, basicamente, é isso, né? Dominar esses trabalhadores, não pagar direitos trabalhistas e exercer, dessa forma, exercer o seu domínio, né? Que é uma visão bastante tradicional em alguns setores da sociedade brasileira sobre os deveres de cada classe social, que alguns grupos têm que trabalhar, porque o patrão supostamente está dando uma grande oportunidade, né? E algumas outras pessoas, portanto, essas que oferecem esse emprego são as pessoas que têm a prerrogativa de escolher como as outras devem viver. A conclusão da pesquisa, ela vai mais ou menos no sentido de que, temos perspectivas diferentes sobre o que é trabalho escravo e livre, a depender do sujeito, né, que está falando, nessas relações cotidianas, trabalhadores, patrões e agentes públicos. A gente pôde ver também que existe uma certa convergência, até certo tempo, né, existiu uma convergência entre a visão patronal, que tinha uma noção muito restrita de trabalho escravo, simplesmente apenas quando o trabalhador não podia deixar de forma alguma aquele espaço de trabalho, ou quando não havia nenhum tipo de assalariamento, né? E foi possível ver que os agentes públicos, por muito tempo, né, justamente pela sua formação e por de certa forma, compartilhar um pouco dessa visão patronal, reafirmavam isso, né? Muito aos poucos isso foi mudando, né? Depois da modificação do Código Penal em 2003. Por outro lado, os trabalhadores, eles são mais, digamos assim, maleáveis na sua visão sobre a escravidão e a liberdade, né? Eles apresentam essas situações de forma muito mais ambígua. Eles conseguem identificar a escravidão naquilo que, sei lá, um profissional do direito, um profissional que está muito preocupado em definir conceitos muito precisos entre liberdade, escravidão, né? Acontece muito na universidade isso, mas esses trabalhadores têm uma noção muito mais flexível, né? Eles se veem escravizados em algumas situações que a gente não teria dúvida, às vezes, de colocar dentro da caixinha lá do trabalho livre. Por outro lado, alguns outros trabalhadores, quando eles percebem que seu projeto de vida, mesmo que esteja lá
né, digamos assim, mesmo que eles estejam sofrendo um processo de endividamento, por exemplo, se eles acham que o seu projeto de vida está sendo tocado de forma a contento, né, de acordo com o que eles haviam elaborado, né, eles ainda assim podem dizer que aquilo lá não é trabalho escravo, não se trata de trabalho análogo de escravo, né? Então, qual é a contribuição, acho, da pesquisa, né? Prestar atenção aos diferentes sujeitos, ver quais são as perspectivas que eles apresentam para isso, e acho que talvez a gente possa pensar aí por que que tem ainda, né, nos anos 2020 aqui, gente que se diz vivendo em escravidão, né, gente que denuncia a escravidão, mesmo em situações não contempladas, digamos, pelo Código Penal. O que que isso significa, né? Qual é a importância disso? Será que a gente não tem que olhar para isso com mais calma, né, para pensar as nossas políticas públicas? Eu acho que essa é a conclusão do livro, assim.